Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou mostrar para vocês a prova de redação do Enem de 2023. Eu vou fazer aqui uma análise da proposta e vou falar não só sobre o tema, mas também sobre os textos motivadores e também dos demais elementos que compõem a folha de prova, como eu fiz com o Enem de 2022 também. Tem vídeo aqui do canal fazendo a análise dos textos motivadores. Só que hoje eu vou fazer uma análise mais aprofundada. Esse vídeo, é bom avisar, vai ficar bem longo. Eu queria fazer um vídeo curto, só comentando mesmo o que eu achei do tema, mas eu fiz uma apresentação de slides para me ajudar porque vai ter muitos elementos visuais e acabou ficando uma apresentação muito grande. Então esse vídeo aí vai ficar até um pouco maior do que a média, eu acredito. Mas vai ser um vídeo importante e você deve estar aí se perguntando, mas professor, por que que você vai falar do tema da redação de 2023, se já passou, né? Não vai ajudar a gente a se preparar para a prova. Na verdade, vai sim, porque esse vídeo é atemporal. Eu vou fazer uma análise dos textos motivadores, mostrando como que eles trazem argumentos que você pode usar na prova e como você vai usar na prova. Então, vai ser o melhor vídeo até agora do canal sobre a redação do Enem para você se preparar, caso você esteja aí, você do futuro, estudando para o Enem 2024, 2025, ou mesmo para quem fez a prova em 2023, que quer saber um pouco mais sobre o tema e uma espécie de gabarito assim, né? Ver se a pessoa conseguiu responder ali a prova de redação dentro dos conformes do que está previsto. Lembrando que temos aulas de português, de redação e também de inglês. Eu deixei meu e-mail aqui na descrição do vídeo e vou mostrar ao final também como você faz para entrar em contato e para fazer aulas particulares. Então, seja para o Enem, vestibular, PAS, concursos ou mesmo para a sua vida, é importante fazer aqui as aulas de português e aulas de redação. E esse vídeo de hoje vai mostrar bastante sobre interpretação de texto e sobre a redação do Enem. Então, sem mais delongas, aqui está a apresentação. Hoje eu não vou deixar a minha câmera aqui de lado, porque, como eu falei, tem muitos elementos visuais, né? Que acabaria atrapalhando aqui se eu colocasse a câmera. E hoje, sem a nossa tradicional colmeia, com esse layout novo aqui, análise da proposta de redação, edição Enem 2023. Então vamos lá, qual foi o tema? Né, isso aí é o que todo mundo vai perguntar. Ah, qual foi o tema e o que eu faço com esse tema, né? Então a frase temática, está escrito errado aqui, como vocês podem ver, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Esse tema é complexo, e eu não estou falando nem da questão social que ele traz, né, questão de gênero e de trabalho e várias outras coisas, mas eu estou falando da linguagem mesmo, como que ele é complexo, porque ele tem muitas palavras, né, e é muito redundante. E aí, quem já é ligado aqui nos vídeos do canal, ou quem fez aula comigo, já sabe, né? Toda vez que você vê frase temática, o que que você vai fazer? Vai decompor ela em assunto geral e tema específico. Só que esse tema aqui, e não só ele, eu já vi isso acontecer antes no Enem, é um daqueles temas em que os dois componentes dele podem ser decompostos em mais dois, ou seja, são quatro coisas que você tem que trabalhar aqui. E isso é um tipo de frase temática muito complicada, porque você precisa trabalhar com esses quatro componentes. Eu vou mostrar aqui como eu fiz. Então, o assunto geral seria invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher, que pode ser dividido em duas partes, né? O mais geral mesmo, que é o trabalho de cuidado realizado pela mulher, que já é um monte de palavras e que já envolve um monte de questões, e também a invisibilidade. Ele está te dizendo aqui que existe uma invisibilidade desse trabalho. Com relação ao tema, ou seja, ao problema que é colocado para você tentar resolver, é os desafios ao enfrentamento da invisibilidade. Então a gente pode dividir também em desafios e enfrentamento, que óbvio é redundante, né? São duas negativas, na verdade são três negativas: desafio, enfrentamento e invisibilidade. Lembra que na aula passada, no vídeo passado, na verdade, eu falei sobre como que esse assunto mais geral vai ser trazido de uma forma positiva ou negativa pela própria frase temática. Então aqui a gente tem três negativas: desafio, enfrentamento
invisibilidade. Quem estudou aí a álgebra básica, né, sabe que negativo com negativo com negativo dá negativo. Então, está negativando aí esse assunto. Na verdade, não está negativando o trabalho da mulher, né? Está negativando justamente a invisibilidade, né? Então, a gente vai ter que propor um enfrentamento a essa questão e a gente vai precisar necessariamente relacionar isso de trabalho, de cuidado, com a mulher e a questão da invisibilidade. É por isso que essas frases temáticas mais compridas, elas são muito complexas, porque dentro do próprio assunto mais geral, é preciso que você fale de duas coisas e também relacione elas. Fora a questão do tema mesmo, né, que é a parte do problema a ser atacado, que é o enfrentamento. De maneira geral, já que a questão de desafios e de enfrentamento já são implícitas sempre, né, na redação do Enem, então a gente pode colocar aqui como o assunto geral trabalho de cuidado realizado pela mulher e tema específico ou tema problema, a invisibilidade. E isso é importante porque os textos motivadores, como já é de costume, eles vão tratar muito sobre o que é mais geral, que é o trabalho realizado pela mulher e o trabalho de cuidado. E alguns deles vão tocar também na questão da invisibilidade. Então vamos ver lá os textos. Primeiramente, eu sempre gosto de trazer e de ressaltar aqui que a folha de prova, ela não tem só textos motivadores. Ela tem instruções para a redação, proposta de redação e os textos motivadores, que são três ou às vezes quatro, nesse caso aqui foram quatro, inclusive a tendência é de trazer um texto visual com dados numéricos. Nesse caso, a gente tem um texto visual e um outro com dados numéricos, fora os outros dois textos escritos. Então, por que que eu trago aqui nas aulas as instruções para a redação? Para você atentar aqui para o fato de que nessas instruções já está falando um monte de coisas que fazem parte da avaliação. Então, é importante você saber como funciona a avaliação. Você sabe que tem uma série de critérios. Eles estão lá na apostila do candidato, que muita gente não lê, né? Mas aqui ele já vai explicar algumas coisas, como por exemplo os critérios para nota zero, a maneira de colocar o rascunho e texto definitivo, né? Isso é muito importante. O texto definitivo é o que você vai entregar, o rascunho não. E falando sobre a cópia também, né? Como funciona a cópia. Então, eu traço tudo aqui de uma maneira muito sincera, né? A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões. Vou falar do caderno de questões aqui, que é importante também, mais para frente na apresentação. Terá o número de linhas de cópia desconsiderado para a contagem de linhas. Então, não vai ser penalizado a cópia, na verdade, só vai ser descontado do número de linhas, que é de no mínimo 8. Muito importante, no mínimo 8. E está escrito aqui de uma forma menos direta, né? Tiver até 7 linhas escritas, sendo considerado texto insuficiente. Então, até 7 linhas, texto suficiente. Bom, claro que eu não vou me delongar aqui nessa questão da nota zero, já tem um vídeo só sobre isso. Mas eu trouxe aqui só para lembrar você de que toda vez que você for fazer uma prova, é para você ler tudo primeiro, não só ir para os finalmente e tentar responder com base numa impressão inicial. É importante primeiro você ler tudo, depois você vai ver o que, que realmente é importante para você. Então, lá no topo, instruções e lá embaixo, proposta de redação. Aqui nessa proposta de redação também ele vai trazer um resumão bem por cima, bem abstrato assim, de critérios de correção. Então, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos, então é preciso texto motivador e é preciso conhecimento ao longo da sua formação, ensino médio. Texto dissertativo argumentativo, isso é cobrado, né? Modalidade escrita formal da língua portuguesa, que envolve a ortografia e gramática, e o tema em si, que é aquele tema grandão. Ele lembra que você precisa colocar uma proposta de intervenção e que essa proposta de intervenção deve respeitar os direitos humanos. E, por fim, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, você pode ver aqui, quem já assistiu aí às aulas sobre os critérios de correção, que todos eles estão contemplados aqui, eles estão resumidos
de uma certa forma. A única coisa que eu acho que não foi mencionado é a parte da coesão, né, dos conectivos. Bom, agora finalmente vamos para os textos. Texto 1. O trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade. O trabalho de cuidado é essencial para nossas sociedades e para a economia. Ele inclui o trabalho de cuidar de crianças, idosos e pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais, bem como o trabalho doméstico diário, que inclui cozinhar, limpar, lavar, consertar coisas e buscar água e lenha. Então é interessante que o texto traz aqui os trabalhos domésticos considerados femininos, mas também aqueles considerados masculinos. Eles também são trabalhos domésticos e também são não remunerados ou mal pagos. Fala também do cuidado, que não inclui só as crianças, mas também os idosos, as pessoas com deficiência e as pessoas doentes ou com doenças crônicas. E dentre os textos motivadores, cada um tem uma função, né? Tem aqueles que dão um conceito, tem aqueles que dão exemplo, tem aqueles que dão estatísticas. Esse aqui é um texto que ele traz exemplos. Então, ele traz vários exemplos do que seria trabalho de cuidado. Então, para a sua redação, você vai precisar necessariamente citar exemplos de trabalhos de cuidado. Lembra que o tema mais geralzão lá é trabalho de cuidado, né? Então, você vai precisar trazer, no mínimo, um exemplo. Na verdade, você pode fazer um texto inteiro e uma proposta de intervenção usando apenas um tipo de trabalho, como, por exemplo, o cuidado de idosos. Ou como, por exemplo, o cuidado dos filhos. É possível fazer a redação inteira com um exemplo só, com um tipo de trabalho, né? Porque você pode, dentro do assunto, delimitar o quanto você quiser, falar só da mulher, falar. Se você falar só do homem, aí acho que já não cabe. Mas falar só da mulher, falar só de um tipo de trabalho de cuidado, falar só de afazeres domésticos. Mas você pode também trazer vários exemplos, né? Isso vai enriquecer o seu texto, obviamente. Continuando aqui, se ninguém investisse tempo, esforços e recursos nessas tarefas diárias essenciais, comunidades, locais de trabalho e economias inteiras ficariam estagnadas. Então esse trabalho, ele é necessário, né? Não tem como você realizar nenhum trabalho sem ter esse cuidado da casa antes. Em todo o mundo, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres e meninas em situação de pobreza, especialmente por aquelas que pertencem a grupos que, além da discriminação de gênero, sofrem preconceito em decorrência de sua raça, etnia, nacionalidade e sexualidade. Então, é um tipo de trabalho que é feito majoritariamente por mulheres, mas também majoritariamente por pessoas pobres. Então, tem aí um recorte de raça, de etnia, nacionalidade e de classe. As mulheres são responsáveis por mais de 3/4 do cuidado não remunerado e compõem 2/3 da força de trabalho envolvida em atividades de cuidado remuneradas. Então, além de exemplos, esse texto traz dados, traz estatísticas, traz definições, né? É um texto bem completinho. Texto 2. Média de horas dedicadas pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade aos afazeres domésticos e ou às tarefas de cuidados de pessoas, por sexo. Brasil 2019, homens 11 horas semanais e mulheres 21,4 horas semanais. A galera da matemática poderia dar uma aula inteira aqui só sobre esse texto, porque ele traz muita informação. Então, primeiro é preciso entender quais são esses números, né? Qual é a unidade de medida, que são horas por semana. Horas dedicadas ao trabalho doméstico e trabalho de cuidado. Outra coisa importante é que isso é média, né? Porque pelo fato de muitas mulheres viverem sem um homem em casa, e também alguns homens viverem sem uma mulher em casa, faz com que as pessoas que não têm um companheiro, ou então que não têm filhos que ajudam, né? Ou então só as filhas mulheres ajudam, isso ajuda a aumentar a média, fora o fato de a mulher também, mesmo quando tem homens na casa, vai trabalhar mais também. Um dado legal que você pode colocar na sua redação seria: as mulheres trabalham, em média, 2 vezes mais com afazeres domésticos e tarefas de cuidado. Então, essa é uma das muitas maneiras de interpretar esses números. Um número é 2 vezes maior do que o outro, aproximadamente. Para você ver como é importante você saber ler gráficos, porque não é todo aluno no ensino médio que consegue interpretar essas informações de uma forma tão completa. E aí eu sempre falo, é preciso visualizar as coisas na sua mente. Quantas horas por semana você dedica ao trabalho doméstico e a cuidar de outras pessoas?
Alguns de vocês talvez nem façam esse tipo de coisa, ou talvez gastem muito pouco tempo com isso, né? Só lavando a louça ali. Outras pessoas talvez até tenham isso como profissão, né? Uma empregada doméstica, um cuidador de idoso. Então, essas pessoas que têm essas atividades como profissão, elas também jogam a média para cima. Isso também é considerado, né? Quando essa é a sua ocupação principal. O texto 3: a sociedade brasileira tem passado por inúmeras transformações sociais ao longo das últimas décadas. Entre elas, as percepções sociais a respeito dos valores e das convenções de gênero e a forma como mulheres têm se inserido na sociedade. Algumas permanências, porém, chamam a atenção, como a delegação quase que exclusiva às famílias e, nestas, às mulheres, de atividades relacionadas à reprodução da vida e da sociedade, usualmente nominadas trabalho de cuidado. Então, a inserção das mulheres no mercado de trabalho formal é um aspecto da mudança social, mas ela não vem acompanhada de uma redução do trabalho doméstico ou de uma divisão igualitária do trabalho doméstico. E aqui nesse texto, o elaborador da prova já começa a entrar num assunto que vai ser abordado no texto 4, que eu achei muito interessante, que é uma coisa que não se fala muito, né? Que ele diz não só que essas tarefas são delegadas às mulheres, mas também que são delegadas às famílias. Ora, como assim? Quem faz os afazeres domésticos e o cuidado dos parentes não é a família? Então, não necessariamente. Existem outras formas de organizar a sociedade para que esse trabalho não só recaia sobre as mulheres, mas que ele não seja também um fardo para a família, né? Que ele possa ser alguma coisa que faz parte do dia a dia sem ter essa carga toda de um segundo emprego. Óbvio que isso aí numa configuração social muito diferente. Você pode ver, você deve ter estudado também na escola sobre como que os povos indígenas, eles têm uma noção ampliada de família, né? Todas as pessoas da aldeia fazem parte da família e todas estão envolvidas nesse trabalho de cuidado e também nos afazeres domésticos e nas tarefas rurais. Então, é outra configuração de sociedade, mas isso aí é assunto para muitos outros vídeos de outras pessoas que entendem mais do que eu. Por último, o texto 4, capa da revista Pesquisa FAPESP. Você conhece a Pesquisa FAPESP? Você já viu o canal deles no YouTube? É bem interessante. Eles trazem muitos temas com uma abordagem sempre científica. Aqui já está mais pequenininho, não sei se dá para ler. Desafios do cuidado. Aumenta o número de pessoas que demandam serviços de assistência, obrigando os países a repensar seus sistemas de atenção. No Brasil, o protagonismo continua familiar. Então, é isso que eu estava falando no slide anterior sobre o trabalho doméstico ser relegado à família, sendo que em alguns países isso se tornou um problema da sociedade como um todo e o governo é que tem que se organizar para reduzir essa carga de trabalho que está depositada nas famílias, principalmente nas mulheres. E aqui você vê nessa imagem uma mulher cuidando de uma criança e de uma idosa. Bom, esses são os textos, né? Eu falei por alto, na verdade, o que que a gente pode extrair desses textos? Eu listei aqui uma série de possíveis argumentos, só que eu não entrei no mérito de trazer argumentos outros que não estão nos textos. Como vocês já devem saber, quem assistiu o vídeo anterior vai saber, é preciso, além dessas informações, trazer também outras informações da sua bagagem cultural, do seu conhecimento de mundo. Mas como o intuito nesse vídeo é analisar os textos motivadores, eu listei uma série de coisas, não todas, mas uma série de coisas que estão presentes nos textos e que você pode usar na sua redação, e na verdade eu acho que você deveria usar na sua redação, pegar pelo menos alguma coisa de interessante que tem ali nos textos em si. E para o Enem não basta só colocar os argumentos, é preciso colocar o desenvolvimento. Lembra o que é desenvolvimento? Tem um argumento e você tem o desenvolvimento daquele argumento que vai explicar ou exemplificar ou justificar aquilo ou comprovar aquilo que você colocou como argumento. Então eu vou listar aqui alguns argumentos e depois alguns desenvolvimentos que já estão no próprio texto. Primeiramente, o trabalho de cuidado é essencial, ou seja, ele é como qualquer outro trabalho, trabalho que você faz fora de casa, né? Porque ele é essencial para a sociedade e para a economia. Trabalho de cuidado é não remunerado ou mal pago. Então, geralmente ele vai ser não remunerado, porque é aquela coisa que você faz para manter a sua própria casa, ou mal pago, que seria o trabalho
das empregadas domésticas e dos cuidadores e tutores, etc., que não estão entre os melhores salários da nossa sociedade. A maior parte do trabalho de cuidado é feito por mulheres e meninas pobres. Muito importante esse argumento, porque dos argumentos que você vai mencionar em desenvolver, pelo menos um deles tem que falar sobre as mulheres. A inserção da mulher no mercado de trabalho formal não a isentou do trabalho doméstico, é a famosa dupla jornada. O trabalho de cuidado é a responsabilidade de todos. Aquele último tópico que eu falei, né, de dizer que é responsabilidade não só da mulher e da família, mas na verdade de toda a sociedade. Então, primeiro argumento, o trabalho de cuidado é essencial. Quais são os possíveis desenvolvimentos desse argumento? Um desenvolvimento do tipo exemplificação, né? Cuidado de idosos, cuidado de crianças e pessoas com deficiência são trabalhos de cuidado e são essenciais. Limpeza e afazeres domésticos são outros exemplos. Trabalho rural, como buscar água e lenha, também, também entra em trabalho doméstico. E aqui um outro desenvolvimento de outro tipo, né, uma justificativa. Trabalho de cuidado é necessário para a economia funcionar. Então, ele é essencial porque é necessário para a economia funcionar. E além de dizer isso, você vai colocar algum exemplo. Então, isso aqui seria o desenvolvimento do argumento. Você colocar uma justificativa, uma explicação dele e alguns exemplos. Trabalho de cuidado é remunerado ou mal pago. Então, primeiramente, mães criam seus filhos sozinhas. Isso aqui pode ser entendido de duas formas, né? Ou como a mãe cria o filho sozinha porque o pai não ajuda, ou então você pode entender que elas estão sozinhas em relação à sociedade, porque meio que ninguém vai interferir, nem ajudar, né, nem apoiar nessa criação dos filhos, porque na nossa sociedade a gente entende que isso é uma coisa que está dentro de casa, que na verdade, né, não é nem bem visto alguém participar da criação dos filhos, a não ser quando é pago para isso, né? Que seria uma creche, seria um tutor, seria uma babá, uma empregada, enfim. Então, o fato da mãe criar o filho dela sozinha quer dizer que ela não está recebendo para isso. E além disso, as empregadas domésticas trabalham para outras famílias. Então, elas vão trabalhar para outra família e para a própria família e vão receber um dinheiro para isso, que geralmente esse trabalho é muito precarizado, ou seja, sem muitas garantias, né? E às vezes, não, geralmente, né, na verdade, são trabalhos mal pagos. E aí, quem assistiu aquele filme Que Horas Ela Volta, que é um filme excelente, inclusive, vê esse dilema da protagonista, né, que é ela não criou a filha dela porque ela estava criando o filho dos outros, né, e a filha dela tem um ressentimento com isso e tudo mais, e fica com o cuidado da avó. Então, esses aqui são dois possíveis desenvolvimentos para você dizer que o trabalho é não remunerado ou mal pago, que seria a mãe cria o próprio filho e não é remunerada, ou a empregada doméstica cria o filho dos outros e é mal paga. Terceiro argumento, a maior parte do trabalho de cuidado é feito por mulheres e meninas pobres. Desenvolvimento. O trabalho da mulher é visto como menos importante. Então, todos os trabalhos que são considerados femininos, se você for parar para pensar, todos os trabalhos que são considerados femininos, eles são menos vistos, né? Entra aí o caráter da invisibilidade, que está lá na frase temática, e também, em geral, eles vão receber menos, né? Esse é um dos motivos do professor ganhar pouco no Brasil. Trabalhadoras sofrem preconceito de gênero, classe e raça. Então, como esse trabalho é feito, né, na gigantesca maioria por mulheres pobres, então elas são atravessadas aí pelo preconceito de gênero, de classe e de raça. Mulheres compõem 3/4 da força de trabalho doméstica não remunerado e 2/3 da força de trabalho doméstico remunerado. Então, aqui é um outro tipo de desenvolvimento, que é o dado numérico, o dado estatístico. Então, vamos parar para pensar, para visualizar, como eu falei, né? Visualiza na sua cabeça aí o que são 3/4. Então, todo o trabalho doméstico não remunerado, 3/4 são feitos por mulheres, porque o outro 1/4 seria aquele homem que ajuda no trabalho doméstico ou aquele homem que vive só, né, que faz o trabalho doméstico sem ter uma mulher no participando desse trabalho.
E, além disso, 2/3 da força de trabalho doméstico remunerado, que são empregadas domésticas e cuidadores e tutores, né? E babás. O outro 1/3 seria, talvez, como sempre vai ter esse caso, né? Do homem que não tem uma mulher em casa, então ele é que faz tudo sozinho. Mas pode ser também os enfermeiros, né? Que também é uma outra profissão que é considerada feminina, né? Mulheres gastam em média 2 vezes mais tempo do que homens em trabalho doméstico ou de cuidado. Então, é outra estatística e ela também está lá nos textos motivadores. Se bem que esse texto é uma tabela, né, com números, dá para você tirar vários dados numéricos dali, mas um deles, né, que eu comentei antes, é que a carga horária da mulher é 2 vezes maior do que a do homem, aproximadamente. Próximo argumento. A inserção da mulher no mercado de trabalho formal não a isentou do trabalho doméstico, ou seja, além de não ser remunerado, o cuidado doméstico representa uma carga horária de trabalho maior para a mulher. Então, ela tem o emprego dela e tem um outro emprego, que é esse trabalho doméstico não remunerado. Outro desenvolvimento seria, né, uma conclusão, uma coisa que você tirou desse primeiro argumento. Os avanços na equidade de gênero têm muito a avançar. Ou seja, há avanços, mas a gente pode ver que nesse campo do trabalho doméstico e do trabalho de cuidado, ainda tem uma disparidade de gênero muito grande, enquanto que em outras profissões não tem, né, essa disparidade de gênero como tinha no passado. E por fim, aquele argumento que eu comentei do trabalho de cuidado deveria ser público, ah, na verdade, não é esse termo que eu tinha colocado, não. Parece que eu esqueci de editar aqui, mas seria o trabalho de cuidado deveria ser de responsabilidade de todos. Acho que é uma frase melhor do que deveria ser público. Porque público a gente pensa em governo, né? Eu tinha alterado, mas parece que não foi aqui. O trabalho de cuidado deveria ser responsabilidade de todos. Então, não só do pai e da mãe, mas de todos. Movimento. Com o avanço na carga de trabalho da mulher e o aumento da demanda por serviço assistencial, porque um dos textos fala que teve aumento na demanda, os países e as sociedades devem procurar maneiras de fornecer esses serviços a todos que necessitarem. Então, tirar aí da esfera da família para a esfera da sociedade e do país, ou seja, do governo. São apontamentos aqui, né, de coisas que você pode considerar no seu texto. Então, em resumo dessa primeira parte aqui da aula, a gente vê que nos próprios textos motivadores você consegue retirar vários argumentos. Depois que você extrai esses argumentos, você precisa selecionar o que você vai usar, o que você considera mais importante e mais produtivo, mais desenvolvido. Então você pega os argumentos, eu sempre falo que tem que ser dois, né? Mas esses dois argumentos, eles precisam ter desenvolvimentos. Esse desenvolvimento vai ser causa, ou consequência, ou explicação, justificativa, exemplificação ou dados estatísticos, dados numéricos. Vamos avançar aqui que eu queria mostrar mais algumas coisas. Sim, você tendo listado esses argumentos e desenvolvido eles, você precisa pensar também em proposta de intervenção, porque a proposta de intervenção, assim como os argumentos e os desenvolvimentos, podem ser extraídos do próprio texto. Porque se o problema que eu coloquei, por exemplo, o problema que eu coloquei é que o trabalho de cuidado é responsabilidade de todos. Ah, então vou colocar na minha proposta de intervenção uma política do governo para prestar esse tipo de serviço, né? Como, por exemplo, cozinha popular, lavanderia pública, creche pública, casa de cuidado para pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência. Você pode ver que, dentre os argumentos que eu listei, eu coloquei esse aqui por último, não é à toa. Que eu coloquei aqui o verbo deveria, né, no argumento, e repeti aqui também, né, devem procurar no desenvolvimento, porque quando você usa esse verbo, então você já está entrando em proposta de intervenção. Então, esse é um argumento que ele já dá um gancho para o desenvolvimento e para uma proposta. Eu listei aqui 3 exemplos de propostas, porque essa aula já está muito longa, né? Poderia colocar inúmeras. Então, eu quis colocar a proposta da seguinte maneira: sempre que eu faço proposta de intervenção, eu penso primeiramente, eu vou colocar no colo de quem? Alguém vai ter que intervir, né? Já que é uma proposta de intervenção. Então, esse interventor vai ser ou sociedade, ou governo, ou empresas. E dentro de sociedade, claro, tem muitas coisas, sei lá, ONGs,
nós todos, os pais, né? Tem vários elementos aí que configuram como sociedade. Dentro do governo também. Ministério da Educação, escolas públicas, Ministério do Meio Ambiente, governo federal, governo municipal, governo não, é prefeitura municipal. E dentro de empresas também tem várias formas de lidar com isso. Mas a sua proposta de intervenção ela tem que ter um agente. Esse agente tem que ser específico, né, material, né, não pode ser um agente abstrato. Não existe agente abstrato, né? Não pode ser uma proposta abstrata. E o agente vai ser ou sociedade, ou governo, ou empresas. Ah, na minha redação eu botei governo e empresa. Não faça isso. Escolhe um dos três, né? Não coloca mais de um porque você não ganha ponto com isso e vai se embananar tudo. Mas aí, como exemplo de proposta que eu coloquei para cada uma dessas entidades, seria a sociedade dividir as tarefas no ambiente familiar. Então, olha só, todos os pais, homens, né, e todos os filhos com uma certa idade deveriam ajudar a mulher nas tarefas no ambiente familiar. Isso aí já é uma proposta de intervenção com um agente material, corpóreo. Governo, ampliar o serviço de creches públicas em horário integral. Então, a creche já é um tipo de serviço de cuidado também, que vai tirar essa carga do trabalho doméstico da mulher. Então, o problema da creche é que, né, a creche é cara, às vezes a mulher procura uma vaga na creche pública e não consegue, ou às vezes a atuação da creche ou da escola se dá em um determinado horário, né, por exemplo, matutino ou vespertino, e daí a mãe ou então a empregada ficam cuidando da criança em casa durante uma boa parte do tempo. Então, ampliar essas creches públicas para o serviço integral, para que as mulheres possam trabalhar em outros afazeres que não seja o cuidado das crianças e afazeres domésticos. Empresas, fornecer creches para funcionários com filhos. Lembra que a proposta de intervenção não precisa ser uma coisa que vai acontecer de fato, né? Pode ser meio utópica. Mas a empresa, você pode dizer assim, as empresas deveriam fornecer creche para funcionários, ou até mesmo as empresas deveriam fornecer empregada doméstica para os seus funcionários, para eles poderem trabalhar só na empresa, não trabalhar em casa, né? Em dupla jornada. Então, esses são alguns exemplos, né? Para quem conhece aí prova do Enem sabe que a proposta de intervenção tem 5 elementos e eu só dei dois, mas esse não é o foco hoje, né? Eu só queria mostrar como que dentre aquelas informações que já estão nos textos motivadores, a gente consegue retirar problemas para a gente intervir neles. Então, proposta de intervenção sempre lembrando, você identificou um problema e você vai intervir nesse problema. Proposta de intervenção não pode ser uma coisa que está deslocada ali da discussão que você desenvolveu ao longo do texto. Então já pega a deixa. Se você colocou um argumento ali, você vai desenvolver esse argumento e vai propor intervenção sobre ele. A dica que eu sempre dou, né? Mas é importante mesmo, né, que a proposta de intervenção esteja alinhada. E daí o texto motivador acaba sendo uma ferramenta boa para você usar aí, para você aliar a sua argumentação com desenvolvimento e com proposta. E é isso. Esses foram os textos motivadores. O que é que vocês acharam? Calma que ainda não acabou. Por quê? Porque essa prova é aquela coisa. Tudo que está de texto na prova, principalmente de português, ela tá, entre outras coisas, né, tá ali para ser usado na sua redação também. Então eu selecionei alguns textos aqui, na verdade eu só selecionei os textos visuais, eu dei uma passada por alto na prova, não cheguei a ler ainda os textos, nem fazer as questões, eu vou trazer ainda o vídeo corrigindo a prova de português, né? Hoje é só redação. Mas ao longo do caderno de prova tem vários textos aí que você pode pegar informações ou ideias para embasar a sua redação. Então, o primeiro que eu peguei aqui é da prova de inglês, né? Tá escrito: "Ah, você vai adorar trabalhar aqui. Ninguém ninguém te trata de forma diferente por causa da sua idade, raça ou gênero", né? Então, o que a gente quer? A gente quer um ambiente de trabalho onde as pessoas não te discriminam por idade, raça ou gênero. E aqui a gente vê um ambiente de trabalho onde todo mundo é da mesma raça, da mesma idade, do mesmo gênero, e por isso não existe discriminação. Então, isso aqui é interessante para mostrar como que esse ambiente de trabalho formal, ele é dominado pelos homens, né?
E daí, nesse contexto aí, vai ter a negação da desigualdade de gênero, porque aqui na empresa a gente não trata ninguém diferente por gênero, mas só contrata homem. E por que que só contrata homem, né? Um dos motivos seria justamente o trabalho doméstico. A empresa não quer que a pessoa fique dividida entre dois empregos, digamos assim, vai contratar homem, porque ele não vai ter esse problema da dupla jornada, não vai ter questões relacionadas com gravidez, com amamentação. Então, esse quadrinho aqui, que a princípio parece tão simples, ele te dá um monte de subsídios, de informações para a sua redação. Outra aqui, eu uso máscara, mas não me calo. Em termos de isolamento social por conta da pandemia de Covid-19, a Defensoria Pública alerta para o aumento da violência contra a mulher. Então aqui traz a questão da mulher que está dentro de casa, né, durante a pandemia, como ela fica dentro de casa, supondo que não que tenha parado de trabalhar fora de casa, né? Mas ficando mais tempo em casa, ela tem mais trabalho doméstico do que já tinha. E também aumenta a violência contra a mulher. Então, a violência não tem a ver com o tema? Tem a ver vagamente, né? Seria interessante trazer esse tipo de dado também com relação à violência e com relação à pandemia, né? Que teve um aumento muito grande da carga de trabalho doméstico sobre essas mulheres que já faziam trabalho doméstico. Mulheres e homens, né? Que faziam trabalho doméstico teve um aumento muito grande, né? Porque como eu falei, a própria escola já é uma coisa que faz parte do trabalho de cuidado das crianças também. Próximo aqui, por que é tão importante amamentar? O bebê recebe os anticorpos. Eu não vou ler isso aqui, mas tem algumas coisas da importância de amamentar, estão mais ligadas aí com questão biológica, né? Mas amamentar também é um trabalho de cuidado realizado pelas mulheres. Mas professor, quem amamenta é só a mulher. Na verdade, não, né? Porque a gente tem os bancos de leite, banco de leite até poderia ser uma das suas propostas de intervenção aí, né, para reduzir o trabalho da mulher. E aí tem pais que amamentam, né, com mamadeira, seja de leite, de fórmula, de leite materno, mas não deixa de ser um trabalho também, né, independente se a mulher está amamentando do peito ou de alguma outra forma, é um trabalho que ela tem. A gente sabe das complicações que isso tem na sociedade também, de a mulher não poder amamentar no trabalho, não poder levar bebê para o trabalho, as pessoas que julgam mulher que amamenta, né? É uma coisa absurda, assim, né? Como que até amamentar virou uma questão, né? Na sociedade, no mundo do trabalho. Então, amamentar também é um trabalho de cuidado que você pode abordar na sua redação. Bom, e é isso, né? Agora acabou. Já falei sobre textos motivadores, já falei sobre proposta de intervenção, falei sobre prova de português, de humanidades. Você acha que acabou? Não. Tem mais coisa que eu trouxe aqui, por quê? Porque lembra que eu estava falando sobre a proposta de o trabalho doméstico e trabalho de cuidado ser socializado, ser feito, né, de forma mais solidária pela sociedade ou pelo governo? Então, eu trouxe aqui alguns textos interessantes sobre isso, porque, como eu falei, além do texto motivadores tem que trazer o repertório também. Eu trouxe um pouquinho de repertório aqui, inclusive com estatísticas, com citações, coisas muito interessantes sobre esse tema do trabalho doméstico. Vou mostrar aqui, eu vou botar os links aqui desses textos que eu vou mostrar. Eu vou dar uma passada por alto aqui, ó. PL que reconhece o cuidado doméstico como trabalho avança na Câmara. O projeto de lei propõe regras para que o tempo dedicado ao cuidado de filhos e filhas seja contabilizado para a aposentadoria. Então, já tem que proposta de intervenção, tá pronta, né? Você podia ter pegado aqui. Pô, a proposta de intervenção é, o governo devia criar a Câmara devia criar uma lei para contabilizar o trabalho doméstico para a aposentadoria, já que é um trabalho, né? Então tem que contar essas horas para a aposentadoria. E nem fala de remuneração, né? Tá falando de aposentadoria mesmo. Então, isso aqui é interessante porque é uma coisa que está acontecendo que tem a ver com o tema e que é em si uma proposta de intervenção também. E mais, na Argentina, cuidado materno é reconhecido como trabalho. Isso foi, acho que ano passado, né? Eles já botaram essa lei que reconhece o tempo de serviço, né?
do trabalho doméstico para fim de aposentadoria. E aqui fala, né, bastante sobre o caso da Argentina, que é uma informação que seria muito legal, muito importante você trazer no seu texto, essa lei da Argentina e também o projeto de lei no Brasil, né? Aqui tem umas citações aqui da Silvia Federici. Essa autora aqui está muito em alta no feminismo, né? Talvez você tenha ouvido falar, assim, dos livros dela, mas ela escreveu esse artigo chamado Salários contra Trabalho Doméstico, em que ela fala justamente sobre essa questão de o trabalho doméstico deveria ser socializado, né? E não só dentro da esfera da família. Então, um outro tipo de desenvolvimento na redação do Enem, eu falei aqui de exemplo, falei de explicação, justificativa, várias coisas, né? Tem um que eu esqueci de falar que é a citação. Então, pô, você trazer uma citação aqui da Silvia Federici, né, que já falou sobre esse tema 50 anos atrás, muito legal para redação. Aqui tem o texto, né, salários contra o trabalho doméstico, o texto original, vou deixar os links tudo aí. Tem um texto que eu trouxe aqui da Alexandra Kalontai, mais antiga ainda, né, mas ela já falava sobre esse assunto. E aqui tem umas citações muito legais, do tipo, um terço de todas as riquezas da terra surge da mão das mulheres, ou seja, esse trabalho da mulher, ele também produz riqueza. Ou então, a lei equipara a mulher em direitos, mas a realidade ainda não a libertou. É muito parecido com o texto que a gente viu lá nos textos motivadores, né? Mas você poderia colocar na sua redação lá, segundo a autora feminista Alexandra Kalontai, a lei equipara a mulher em direitos, mas a realidade ainda não a libertou. E tem aqui também um texto da Clara Zetkin, vou deixar aqui na descrição os links. A Clara Zetkin, autora, né, menos conhecida, mas ela é a criadora do Dia Internacional da Mulher. Ela que propôs, né, o 8 de março como o Dia Internacional, como o Dia da Mulher Trabalhadora, né? E ela tem um texto também mais antigo ainda, né, 1896, falando sobre essa questão do trabalho doméstico, da socialização do trabalho doméstico. E é isso, já tem bastante referência, né, do que você poderia ter usado na sua redação, agora já passou, já era. Mas para você ver a importância de você estar sempre atualizado com esses temas, né, que podem cair no Enem. Ninguém consegue adivinhar qual vai ser o tema, mas eu julgo que o tema esse ano foi bem importante, foi um tema complexo, difícil. Muitas pessoas talvez não tenham conhecimento sobre isso, claro, né? Quem é que leu aqui esses textos, né? Mas o fato é que todo mundo tem vivência sobre isso, todo mundo sabe o que é trabalho doméstico, todo mundo vê na sua realidade como que esse trabalho doméstico se dá. Então, eu achei um tema muito legal, é um tema importante, é um tema muito presente na vida de todas as pessoas, não é um tema super específico, né? E ele também é complexo, é um tema difícil de falar sobre. Mas eu te mostrei aqui na aula de hoje que só pelos textos motivadores dá para você ter muitas ideias legais. Eu vou mostrar aqui, continuando o nosso slide, para saber mais. Eu gosto de, quando eu falo sobre algum tema, por mais que esse tema às vezes seja uma coisa que você precisa especificamente para fazer uma prova, uma coisa bem técnica, eu gosto de trazer, vou adotar essa prática a partir de agora, de trazer alguns textos extra, né? Fora isso que eu falei. Então, eu coloquei aqui os salários com trabalho doméstico, né? Que é esse que vai estar o link na descrição. E também o livro A Mística Feminina, da Betty Friedan. Ela já tem uma proposta um pouco diferente, né? Da Federici, que é a proposta de remunerar a mulher. Então, se você trabalha em casa, se você tem filhos, se você cuida da casa, é uma dona de casa, uma pessoa do lar, você recebe um salário para isso. É a proposta dela e tem esse outro ensaio aqui, na verdade, é uma espécie de um debate, né, entre ela e a Simone de Beauvoir, chamado Sex Society and the Female Dilemma. Esse Salários contra o Trabalho Doméstico e esse da Simone são dois textos bem curtinhos, artigos curtinhos assim, que você vai conseguir encontrar por aí, provavelmente vai conseguir encontrar na internet também. E o livro da Beth Friedan, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado e também na descrição
para você comprar esse livro caso você queira saber mais sobre esse assunto do trabalho doméstico, da remuneração do trabalho doméstico, da socialização do trabalho doméstico, trabalho de cuidado. E, por último, ano que vem tem mais, né? Então, se você quer se preparar para o Enem, comece desde já a estudar. Tem aulas particulares, tem proposta de redação. Se você não quer começar agora, lógico, né? Porque está na época de prova, na época de vestibular também. Então, vamos deixar sentar um pouco isso aí, ver a sua redação desse ano. Como foi a redação desse ano? Me diz aí. Você acha que se deu bem na redação? Você acha que algum desses pontos que eu trouxe no vídeo foi importante na sua redação? Ou então algo extra, né? Que eu não tenha pensado? Queria saber de vocês como fizeram e qual é a expectativa. Mas ano que vem tem mais. Você vai precisar estudar para o Enem, vai se preparar através dessa aula e das outras aulas aqui do canal. Vai estudar também o português com a gente aqui. Eu deixei o link do meu Instagram para você entrar em contato e do Discord também, que é o Discord dos alunos. Eu estou tentando organizar um Discord dos alunos para a gente ter aulas lá e também para discutir essas questões. Então, mesmo que você não seja aluno, entre no Discord, eu deixei lá alguns materiais para estudar, para vocês poderem interagir comigo. E também o meu e-mail que está aqui na descrição para aulas particulares. Bom, é isso, gente, sobre o Enem. Está quase terminando aqui. Vou fazer o vídeo sobre a prova de português também. E daí a gente vai ver só no ano que vem, no Enem 2024. Vou trazer mais vídeos, trazer aulas aqui, trazer proposta de redação. E por enquanto, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Pacífico e até a próxima.